Eu queria, então, me manifestar, primeiro dando boa noite aí a toda a sua audiência, e a audiência aqui da TV Brasil. É um grande prazer em vir aqui. O que eu queria dizer é o seguinte: as dificuldades sempre acompanharam esse programa espacial brasileiro. Eu poderia dizer que esse programa, o Programa Espacial Brasileiro, começou de fato em 1980, quando foi criada a chamada Missão Espacial Completa Brasileira. E aí ela definiu um programa de trabalho, um programa conjunto pela primeira vez. Nos primeiros 10 anos, até durante os anos 80, né, aí foram anos de relativo apoio governamental. Foi um ano que se consolidaram todas as infraestruturas, se contrataram recursos humanos adequados para se desenvolver os projetos, né, e que se chegou a alguns resultados, como, por exemplo, a fabricação, construção, não só dessa infraestrutura, mas também de pequenos satélites e coletas de dados, que é o que estavam previstos. A partir do início dos anos 90 até agora, até recentemente, nós temos tido grandes dificuldades orçamentárias e dificuldades em repor essa mão de obra, esses engenheiros e cientistas que trabalham no programa. Isso, então, cria um ambiente de altos e baixos. Tem momentos que temos apoio, tem momentos que não temos apoio, e essa variabilidade é altamente prejudicial. São atividades continuadas, não pode ficar dependendo de geopolítica de um determinado governo. Isso é um programa de Estado que tem que ser apoiado, vamos dizer assim, continuamente. Essa é a grande dificuldade. Hoje em dia, continua, como era no início, né? As responsabilidades do programa repousam em duas instituições tecnológicas, que é o INPE, Instituto de Pesquisas Espaciais, e o Instituto de Aeronáutica e Espaço do CTA. O INPE é responsável pela parte de satélites e o CTA pela parte de foguetes e estruturas de solo para lançamentos desses satélites através dos veículos lançadores desses foguetes. Nós temos tido dificuldades maiores na área de foguetes, dadas restrições internacionais, restrições do mundo desenvolvido, a que países em desenvolvimento adquiram essas tecnologias. Isso tem impactado muito, desde o início, na verdade, desde o início que isso acontece. E nós temos feito poucos esforços para superar isso. Nós ficamos na expectativa de que vamos, em algum momento, ter ajuda dos países desenvolvidos, e isso não acontece. Não acontece de forma nenhuma. Nós precisamos nos convencer, não é, que não vai acontecer nunca, que isso só depende de nós desenvolvermos um programa de cooperação entre os institutos tecnológicos, as universidades, fazermos um grande esforço, um esforço para que superemos nós mesmos essa dificuldade. Ninguém vai nos ajudar nessa questão das tecnologias críticas, né? Na parte de satélites, nós temos tido algum sucesso. Nós já lançamos aí 5 satélites com sucesso. Satélites de coletas de dados, que servem para monitoramento de bacias hidrográficas, e satélites de observação da Terra, que servem para observar as transformações que estão ocorrendo na superfície. Aí, por exemplo, todo esse programa de monitoramento ambiental, especialmente a questão de controle do desmatamento na Amazônia, isso é uma grande contribuição que o programa espacial dá para o país. E houve épocas, recentemente, que só as imagens desses satélites é que estão disponibilizadas aqui no Brasil. E nós repousamos nessas imagens para a gente fazer esse monitoramento. Então, são serviços essenciais que estão associados. Em outras áreas, como a parte de satélites de comunicação, por exemplo, poucos têm sido feitos em termos tecnológicos. Nós só compramos as empresas privadas brasileiras, no início empresas estatais, que era o caso da Embratel, mas depois empresas privadas, que operam esses serviços, né? Elas compram esses satélites diretamente dos fabricantes aí internacionais. Então, a área de comunicações, que é uma área muito importante para definir a demanda por esses sistemas satelitários, né, para desenvolver um programa tecnológico, por exemplo, ela não é utilizada para isso. Só agora, recentemente, é que nós estamos propondo, está entendendo, que nós ampliemos o programa espacial e consideremos também esses satélites de
de telecomunicações, comunicações de governo, por exemplo, que eles sejam desenvolvidos sistemas que possam trazer essas tecnologias e possam, portanto, participar engrandecendo, aumentando o programa espacial. Isso é muito importante porque quando um dos objetivos do programa é estimular uma indústria competitiva, inovativa, tanto de satélites quanto de foguetes suborbitais e foguetes lançadores de satélites, né? Todos os programas no mundo todo estimulam essas indústrias. Agora, para estimular, para interessar a indústria a participar e contribuir, é preciso ter mais investimentos, porque isso são iniciativas do Estado, do governo, né? Então, para estimular que haja essa participação e que eles possam contribuir, nós temos que investir muito mais. É por isso que eu digo sempre, e todos dizem, né? A comunidade espacial diz que para um programa espacial à altura das demandas que se colocam para essa atividade no país, ela precisa de investimentos muito maiores. Precisa de investimentos, eu digo sempre que precisa de investimentos 3 vezes maiores do que estão acontecendo. Nós estamos, aliás, propondo isso, numa reformulação que nós estamos analisando e conduzindo em relação ao Programa Nacional de Atividades Espaciais. São 2 pontos que eu destacaria, Nassif. Um é essa questão de aumento de investimentos, outro é a questão de a política espacial ser de uma responsabilidade do governo como um todo. E é muito importante que exista um Conselho Nacional de Políticas Espaciais. A gente vai discutir esse tema. A participação no mais alto nível de governo. Esse tema da reestruturação nós vamos discutir, a gente volta no segundo bloco com esse tema que é muito importante. Eu queria perguntar para o doutor Petroni nessa questão dos concursos aí. Quer dizer, qual que é o quadro atual do INPE? Há quanto tempo que não tem concurso? E o que acontece com essa questão da transmissão de conhecimento das gerações mais antigas para as novas que criam um vácuo aí? O quadro atual do INPE é em torno de entre 1.000 e 1.100 servidores, né? Esse não é o único quadro de pessoas que trabalham lá. Nós temos funcionários que também são contratados temporariamente, temos indústrias que também são contratadas. Mas aquele núcleo principal de servidores é em torno de 1.000 funcionários. Já foi bem maior, já foi pelo menos 50% maior. Concursos, eles são realizados, mas com um espaçamento relativamente grande de tempo entre eles, e o número de servidores que é contratado, ele mal repõe a perda vegetativa, a perda natural, daqueles que deixam a organização, ou se aposentam, ou por alguma razão interrompem as suas atividades. Então, nós não conseguimos hoje repor adequadamente esse pessoal e menos ainda incorporar mais competências para fazer face às novas demandas que se avizinham, às novas necessidades nacionais de benefícios e de informações que poderiam ser providas pelo programa espacial. Se for pegar a formação desse quadro, como é que é a composição em termos de doutores, mestres? Olha, normalmente a via da entrada, mediante concurso, se busca naturalmente quem tenha a formação básica, principalmente em ciências exatas, mas há outras ciências também incorporadas, principalmente em áreas como observação da Terra, há uma série de outras oportunidades, física, química, engenharia, são todas oportunidades naturalmente que são colocadas. Via de regra, a entrada do pessoal com titulação como mestres ou doutores, ela ocorre com alguma frequência, principalmente nas carreiras de pesquisa, mas também é possível admitir a pessoa apenas com a formação, com a graduação, e o seu aprimoramento pode ser feito dentro do próprio INPE, através dos seus programas de pós-graduação. Mas uma curiosidade, pela exposição do Dr. Halper, pelo que nós conversamos antes aqui, tem um conjunto enorme de dificuldades aí no meio do programa. Mas como que se conseguiu esse grau de excelência, por exemplo, no mapeamento da Amazônia?
Com muito trabalho. Isso é uma tradição que começou ainda nos anos 70. O Brasil foi o terceiro país a iniciar a recepção, por exemplo, das imagens do satélite Landsat americano, um satélite de média resolução, que estabeleceu um padrão mundial de imagens daquele tipo. Os Estados Unidos primeiro, depois o Canadá, depois o Brasil, ainda no início dos anos 70. Desde então, foi uma época de crescimento da mão de obra do INPE, onde as pessoas foram formadas e iniciaram um trabalho pioneiro, né, voltado para a área amazônica. Então, o que nós hoje apresentamos, quer dizer, o retorno que damos à sociedade, na realidade, é fruto de um trabalho que começou há 40 anos. Né? E que hoje, voltando à questão dos recursos humanos, corre-se o risco de começar a ver a esse trabalho, esse benefício entrar em declínio em função da impossibilidade de repor essas pessoas, esses pioneiros que criaram esse sistema. A Ana Luísa tem questões dos nossos telespectadores e comentaristas do blog. Bem, nós temos uma questão do Gabriel Boscariol, ele é de Assis, São Paulo. Ele pergunta o seguinte: desde a explosão que ocorreu na base de Alcântara, o programa espacial brasileiro parece ter sofrido uma série de descontinuidades. Muitas promessas, como o lançamento do satélite VLS e a empresa binacional com a Ucrânia, que aparenta não decolar. Será que a falta de continuidade e o descaso não seria a falta de uma estratégia de longo prazo? Eu vou perguntar então para o Dr. Raup essa questão. Olha, eu acho o seguinte, que o acidente de Alcântara foi um impacto muito grande, mas nós já conseguimos mobilizar forças e, vamos dizer assim, reconstruir aquela torre de lançamento que foi destruída lá. É claro que o impacto da perda de vidas é importantíssimo, influencia toda a moral, por exemplo, da comunidade, mas eu acho que a reconstrução da torre é um exemplo de que as autoridades responsáveis tomaram isso em suas próprias mãos e resolver esse problema. Eu acho que nós estamos... O programa de foguetes, ele foi, de certa forma, está sendo reestruturado. Foram analisadas as causas do acidente, né, e o que deveria ser feito para evitar isso no futuro. E agora está entrando numa nova fase, que é de promover, agora no final de 2012, já um voo de uma parte dos motores do VLS e depois lançadores que vão ter capacidade de lançar satélites menores. A questão de Alcântara foi uma iniciativa, a questão da Alcântara Cyclone Space, né, foi uma iniciativa tomada pelo governo para, vamos dizer assim, trilhar um caminho que a gente pudesse avançar mais rápido se utilizando de tecnologias externas, né? E ela está andando. É preciso muito recurso para fazer isso. O investimento aí é muito grande. Então, aqui a nossa tradição aqui no Brasil é assumir compromisso com esses novos programas, mas depois com a dificuldade que sempre aparece no desembolso de recursos para cumprir, vamos dizer assim, as necessidades de investimento desses programas, a gente o que faz é adiar, vamos dizer assim, a consecução do programa, o atingimento de metas desse programa. Esse programa da Alcântara Cyclone Space está mais ou menos seguindo essa tendência, vamos dizer assim, que é uma tendência que resulta da falta de condições, da falta de recursos humanos e também, principalmente, da falta de investimentos nessas atividades. Bom, Ana Luísa, tem mais uma questão dos nossos comentaristas. A gente tem uma pergunta que é a seguinte, pergunta para o Marco Antônio Raup, se você tem alguma informação a nos dar sobre o desenvolvimento de motores de foguetes de combustível líquido, visto que a tecnologia ucraniana não nos será repassada. Olha, nós estamos, nesse projeto, não existe transferência de tecnologia, o projeto do Ciclone. Mas essa proximidade de desenvolvermos esse projeto em conjunto está nos aproximando da Agência Espacial Ucraniana. E nós estamos estimulando uma cooperação tecnológica. E um dos itens que já foi aprovado para acontecer nessa cooperação é, vamos dizer assim, um estímulo através da cooperação entre Brasil e Ucrânia, ao desenvolvimento de foguetes, de motores de propulsão líquida no DCTA.
Isso está sendo discutido e vai ser encaminhado positivamente, a meu ver. Eu vou fazer uma pergunta ao doutor Petrônio. Nos últimos anos a gente teve o avanço aí de muitos braços novos da ciência, nanotecnologia, materiais especiais e tudo. De que maneira que o INPE analisa essas novas tecnologias e de que maneira que ele agrega competência ao quadro já estabelecido? O INPE tem algumas áreas tradicionais de pesquisa, né? Nossas linhas principais, o INPE nasceu como uma organização dedicada a ciências espaciais, depois ele foi crescendo, incorporando áreas como meteorologia, observação da Terra e, mais recentemente, a área de tecnologias espaciais. Mais recentemente, mas isso já nos anos 80. Então, essas linhas tradicionais de pesquisa, elas prosseguem. Então, no momento em que existe uma confluência de interesses entre novas tecnologias e essas linhas que tradicionalmente fazem parte da missão do INPE, então nós buscamos o aprimoramento, enviando pessoas para estudar no exterior, ou trazendo pesquisadores, fazendo parcerias com organizações de pesquisa, com universidades. Isso naturalmente é feito, mas apenas quando essas pesquisas têm como eu disse, uma confluência, uma intersecção. Por exemplo, a área de meteorologia, né? O uso da supercomputação ou novos materiais que são utilizados em várias aplicações, estruturas de satélite, etc. Mas dentro do contexto, quando isso atende à missão do Instituto. Tá bem. Bom, nós vamos fazer um intervalo e voltamos já já. Voltamos com Brasilianas.org discutindo o Programa Espacial Brasileiro. Contamos com a participação aqui em São Paulo do chefe do Laboratório de Integração e Testes do INPE, Petrônio Noronha de Souza, e em Brasília o presidente da Agência Espacial Brasileira, Marco Antônio Raupp. Nesse segundo bloco vamos tratar das propostas de reformulação do Programa Espacial Brasileiro. O Dr. Raupp, no bloco anterior, já tinha comentado essa questão de ser um programa de governo. Como que seria essa reestruturação, doutor Raupp? Olha, Nassif, cada 5 anos a agência tem essa tradição de analisar o desenvolvimento do programa e, vamos dizer assim, vis-à-vis as demandas da sociedade e reformular e procurar novas orientações. Isso está acontecendo agora. E o que nós temos observado aí é o seguinte, que para atender as demandas colocadas, nós temos que fazer muito mais satélites, por exemplo, do que temos feito até aqui. Hoje em dia, nós fizemos 5 satélites aí num período aí de uns 20 anos, algo assim, né? Nós temos que fazer, portanto, a cada 4 anos a gente faz um satélite. Essa é mais ou menos a média. E para atender essas demandas, que eu já mencionei algumas, por exemplo, satélites de comunicações, satélites meteorológicos, satélites de coleta, voltar a fazer satélite de coleta de dados, satélite de observação da Terra, não só para questões ambientais e de uso em agricultura, etc., mas, por exemplo, observação de fronteiras, para ver os movimentos que acontecem nas fronteiras brasileiras. É muito importante, por exemplo, para combater, não só para fins, vamos dizer assim, das Forças Armadas, mas também para a segurança pública, para combater tráfico de armas, combater o narcotráfico e etc., né? Então, para isso, a gente tem que fazer muito mais satélites. Para fazer mais satélites, nós precisamos resolver vários problemas, e isso que o Programa Espacial tem que focar agora. Primeiro, tem que ter um plano de investimentos maior que tem tido até aqui. Segundo lugar, tem que resolver esses problemas de recursos humanos nas instituições tecnológicas, que são os problemas do INPE e do DCTA. Essas instituições tecnológicas são fundamentais para tocar o programa, porque é dali que se irradiam o conhecimento e as tecnologias que são usadas na construção desses artefatos, na construção de satélites, por exemplo, né? Então, outra coisa que é muito importante que o programa tem que se debruçar de uma vez por todas e superar com nossos próprios esforços é a questão de um programa que trabalhe para vencer as questões colocadas aí nas tecnologias críticas. Essas tecnologias que nós não podemos comprar em prateleira aí no mundo. Elas são
Existem restrições à compra delas, porque elas são tecnologias, são itens, são componentes, são produtos que pode ser usado tanto para finalidades civis como para finalidades militares. Então, existem restrições sérias à compra dessas partes de satélite, desses componentes de satélites. Nós temos que fazer um esforço para nós mesmos, não só INPE e DCTA, serem estimulados pela agência e pela política espacial a fazer um esforço sério nessa direção, mas eles se associarem com as universidades, ter grupos universitários também trabalhando nessas tecnologias e também empresas. Aí entra uma grande questão aí, que esse é um momento que nós temos já a maturidade para envolvermos muito mais as empresas industriais na construção de satélites e foguetes. Isso a gente vai discutir no terceiro bloco. Hoje em dia, o INPE e o DCTA são as organizações, vamos dizer assim, que comandam o processo de construção. Nós entendemos que eles têm que dividir, a partir de agora, com as empresas para ampliar e termos muito mais capacidade de atuação nesse desenvolvimento de projetos espaciais. Pedro, eu queria entender um pouquinho essa estruturação e a maneira como se dá a colaboração entre os diversos institutos. Quer dizer, vocês são ligados ao Ministério de Ciência e Tecnologia. Exato. Na outra ponta tem o pessoal ligado à Aeronáutica. Isso, o Comando da Aeronáutica. O comando da Aeronáutica. Nós temos em outras áreas militares, por exemplo, na Marinha, enriquecimento de urânio de propulsão nuclear. Não é emaranhado meio complicado aí para ver uma colaboração maior? Qual seria o desenho adequado aí para ganhar mais sinergia? Olha, é certo que há dificuldades, não há dúvida. A área nuclear é uma área separada da nossa, não há muita, digamos assim, não competimos nem colaboramos muito. Mas não seria o caso de uma colaboração, já que se mexe com propulsão também? A propulsão nuclear não é aplicável à área espacial, a menos sob o ponto de vista conceitual. Tá. Né? Na prática, a nossa grande ambição é vencer os passos, reproduzir os passos tecnológicos já trilhados por outras nações e que comprovadamente funcionam. Né? Agora, é claro que dentro do programa espacial existe essa dicotomia, existe essa divisão. Ela é, em alguns casos, sob um certo ponto de vista, um empecilho ou um dificultador, mas eu diria o seguinte, as nossas maiores dificuldades hoje residem em outro setor. Como disse o Dr. Haupt, a questão de recursos humanos, a questão de recursos, aspectos também da legislação devem ser tratados. Eu diria que esses são aspectos já presentes, são dificuldades já colocadas e que atrapalham em muito o programa espacial, mais ainda do que a eventual divisão entre INPE cuidando de satélites e o Comando Aeronáutica responsável pelos sistemas de solo e lançadores. Eu acho que é possível conviver com essa dicotomia ainda, se resolvidos forem alguns outros aspectos que causam dificuldades para o programa. Doutor Alves, se for pegar, digamos assim, os clientes do programa espacial, que daí entra Ministério do Meio Ambiente, Ciência e Tecnologia e tudo, os fornecedores, que são vocês, como que deveria ser uma estrutura racional para poder centralizar e seguir um planejamento estratégico de governo ou de Estado? Olha, Nassif, nós entendemos, né, que um programa espacial, e assim tem sido em todo o mundo, o programa espacial é financiado pelos governos. É um serviço de utilidade pública. Não é? Aconteceram tentativas nos Estados Unidos, de quando em quando acontece, de privatizar, vamos dizer assim, toda a exploração do espaço. Mas isso é muito restrito e é muito difícil nós sairmos aí da esfera de influência dos investimentos que entram no programa espacial, são investimentos governamentais. Então, o papel do governo é decisivo. E o governo tem que atuar de três formas. Uma é coordenando e, vamos dizer assim, organizando, articulando toda essa atividade. Outra é mantendo instituições tecnológicas que tenham capacidade de dar passos à frente, de olhar para o futuro, como é o caso aqui no Brasil da instituição INPE e DCTA, que tem uma tradição estabelecida na questão tecnológica espacial.
E uma outra linha de atividade é estimular a participação de indústrias privadas, contratadas por esses agentes tecnológicos ou pela própria agência espacial, pelo próprio governo, portanto, para desenvolver, dar sua contribuição para o desenvolvimento do programa. Por quê? Que é muito importante não só ter esses institutos tecnológicos, mas também a empresa privada. Porque a empresa, isso vai significar uma capacitação dessa empresa. Ela vai ganhar capacidade de ter maior competitividade no mercado que ela opera, de expandir o seu mercado, trazer novos produtos que são oriundos dessas tecnologias espaciais e utilizar em outras frentes e, portanto, tendo a atitude de inovação, ela ganha competitividade. Isso é muito importante para a indústria em geral dos países. Em países avançados, como nos Estados Unidos, por exemplo, isso é uma coisa visível. Um dos grandes benefícios do programa espacial é o estímulo à indústria de alta tecnologia, de grande capacidade de competição no mercado global. Então, isso é um papel também do programa espacial como um todo, é mobilizar essa capacidade produtiva do país, contribuindo para o bem-estar social, para o desenvolvimento econômico, né, e social do país. Então, esses vários aspectos aí têm que ser considerados na formulação, na organização dessas atividades e na formulação das políticas, orientando essa atividade. Tá. Bom, temos mais uma questão levantada pela Ana Luísa. Bom, Nassif, o Paulo Vilas, do Rio de Janeiro, pergunta o seguinte: na reformulação do Programa Espacial Brasileiro, está sendo pensado um sistema de segurança que garanta o sigilo de uma descoberta científica ou uma inovação importante até o registro de sua patente? Quais as normas de segurança aplicadas no pessoal envolvido em pesquisas? Bom, eu vou responder. Óbvio, como qualquer atividade científica, em qualquer instituição científica, a instituição tem a sua, vamos dizer assim, os seus instrumentos para proteger a propriedade intelectual e as patentes que são desenvolvidas, né? Uma instituição como o INPE e o DCTAs tem departamentos, tem divisões que cuidam exatamente da condução dessa questão, né? Nas empresas, então, nem se fala, é uma proteção permanente, muito importante, porque elas dependem totalmente disso. Mas nas instituições tecnológicas isso também acontece. E isso acontece naturalmente, mas eu diria que não é muito diferente de qualquer outra atividade de pesquisa científica, principalmente da pesquisa tecnológica, né? Isso é usual nessa questão aí do avanço do conhecimento na área tecnológica. Tem uma questão aqui trazida por Alisson, que é o seguinte: a reorganização do programa espacial. Depois até a gente queria que o Dr. Raupp contasse o resultado da conversa aí com o ministro. Tem se falado da união do INPE com a AEB. Entretanto, não ouço ninguém comentar sobre unir o IAE com o INPE e a AEB. Isso faria mais sentido, pois é este o modo organizacional nos outros países, como Estados Unidos, França, Alemanha, entre outros. Eu queria que o Dr. Raupp explicasse as siglas e depois avaliasse aqui o comentário do nosso leitor. Aí trata-se de, vamos dizer assim, a AEB é a Agência Espacial Brasileira, né? O INPE é o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais e o IAE é o Instituto de Aeronáutica e Espaço, que é o órgão, vamos dizer assim, da organização militar, o CTA, Centro Tecnológico Aeroespacial. Dentro das dificuldades que essas instituições têm se defrontado na questão de, vamos dizer assim, de perpetuação do seu conhecimento, transmitindo esse conhecimento para as novas gerações, já como o Dr. Petrônio explicou aí, não tem havido contratações em número suficiente para isso durante os últimos anos, né? Então, e com aquele compromisso de resultados no programa espacial, a gente está sempre pensando em como reestruturar para ter um melhor rendimento. E essas ideias de utilizar, por exemplo, juntar a agência espacial com o INPE, né, no sentido de dar maior musculatura a essa capacidade
de realização nos programas. É claro que hoje a Agência Espacial tem uma função de coordenação do programa, a função de, vamos dizer assim, ser responsável pela execução da política espacial. Mas quando se fez essa proposta, quando se faz essa proposta, ela está associada também a ter uma formulação de um conselho de política espacial num nível maior, que não seria responsabilidade da agência, e que a agência passa a ser executora. Em passando a ser executora, tem sentido falar numa aliança dela com esses órgãos tecnológicos, né? A questão do DCTA, por que não se fala tanto, por exemplo, numa aliança ou numa junção de IAE com a AEB? Porque o IAE está dentro de uma estrutura, vamos dizer assim, no Ministério da Defesa, enquanto que o INPE está dentro de uma estrutura no Ministério da Ciência, é uma estrutura dentro do Ministério da Ciência e Tecnologia, como a AEB. Então é mais fácil juntar a INPE e a AEB do que juntar a AEB com o IAE, ou INPE com o IAE. São ministérios diferentes e tem uma tradição diferente na sua atividade, na sua história, né? Então, esse que se justifica. São buscas por um melhor desempenho do programa. Eu já defendi isso em certos momentos, mas tem outras pessoas que defendem que isso aí não levará a um resultado, porque problemas como esse da questão dos investimentos e a questão da contratação de recursos humanos em números suficientes e qualificação suficientes são anteriores a qualquer reestruturação organizacional. Então, mas portanto, enquanto não se resolver esses problemas, não vai ter muito, a reorganização institucional não vai ajudar muito. Quando eu falo em reestruturação organizacional, eu falo também na questão de que aproveitar essa reorganização para resolver esses problemas de recursos humanos. Então vamos pensar em dois pontos aí que eu queria perguntar para o doutor Petrone. A questão de contratação de terceiros, de empresas, recursos humanos. Quer dizer, estando na administração direta, vocês não são sufocados pela burocracia, Lei 8666 e outros aspectos? Como que é a vida de vocês sobre esse inferno e o que deveria ser feito em termos de reformulação de estrutura jurídica para dar flexibilidade ao INPE? Não é fácil, definitivamente não é fácil. Ninguém, obviamente, dentro do trabalho de governo, né, do serviço público, defende a falta absoluta de regras. Ninguém quer isso. Mas as regras que temos hoje, tanto para a absorção de pessoal quanto para a realização de licitações, elas são reconhecidamente inadequadas. Vou iniciar com a questão, por exemplo, dos concursos públicos. Eles são, obviamente, um marco legal, fundamental, está na Constituição, mas a forma como são realizados, o custo, o tempo que leva, a morosidade para realizá-los e os resultados muitas vezes incertos, eles não são, digamos assim, comprovadamente uma ferramenta muito adequada para a contratação de alguns profissionais que temos a necessidade. Então, seria interessante se tivéssemos alguma flexibilidade de contratação, tanto no regime, um regime mais flexível, um regime mais simples para a absorção de pessoal. Isso ajudaria em muito as nossas atividades. Quanto à questão de licitação, veja, a legislação hoje estabelecida, a Lei 8666, ela parte de alguns princípios, né? Como o que, quando você vai adquirir um bem, esse bem provavelmente já existe em abundância e é tecnologicamente maduro. Nesse caso, basta que você identifique os fornecedores, anuncie, dê transparência ao processo, busque o melhor preço e a licitação está completada. No caso do desenvolvimento tecnológico, quando você tem que lidar com a incerteza, lidar com o risco, buscar o desenvolvimento de algo que ainda não existe, essa legislação também é reconhecidamente inadequada. Já há uma série de iniciativas que buscam não uma flexibilização, mas o estabelecimento de um marco legal diferente para que permita às organizações de pesquisa e desenvolvimento, como é o caso do INPE e outras, né, a lidar melhor com essa questão de incertezas. Então, em resumo, há uma grande dificuldade na condução das atividades. Obviamente, nós lutamos contra isso o tempo todo, tentamos tirar o melhor proveito do que a lei nos oferece, mas as partes envolvidas reconhecem que não temos marcos legais adequados, nem para a absorção de recursos humanos, nem para a aquisição de bens e serviços.
Bom, nós vamos fazer um intervalo e Brasilianas.org volta daqui a pouco. Brasilianas.org está de volta. Estamos discutindo hoje o Programa Espacial Brasileiro. No nosso estúdio em São Paulo, recebemos o chefe do Laboratório de Integração e Teste do INPE, Petrônio Noronha de Souza. E em Brasília, o presidente da Agência Espacial Brasileira, Marco Antônio Raupp. Nesse último bloco, as parcerias com outros países e com o setor privado. Para o jornalista especializado Ulisses Capozoli, não existiria uma cultura de investidores brasileiros para apostar em projetos, por exemplo, como o nosso programa espacial. Para ele, a saída está lá fora. É a parceria internacional. Talvez mais promissor seria algumas associações com empresas, por exemplo, com os russos, coisas do tipo, levando em conta as conveniências, os interesses e balançando devidamente essas coisas. Mas eu posso dizer para você que, há algum tempo atrás, teve resistência, por exemplo, da aeronáutica quanto a fazer associações com empresas americanas para fazer lançamentos lá na base de Alcântara, né? Então, essas coisas todas devem ser, evidentemente, ponderadas. São complexas, mas claro que tem solução. Bom, primeiro vamos voltar para Brasília com o Dr. Raupp lá, porque ele tem algumas informações sobre essa reestruturação do setor. Olha, nós estamos agora começando a falar aí sobre relações desses órgãos públicos, que são esses órgãos tecnológicos, com empresas privadas, que a gente quer chamar para participarem da construção de satélites e foguetes. Então é muito importante um marco legal adequado para uma boa relação, que respeite, vamos dizer assim, o cuidado que todos devemos ter com o uso de recursos públicos, mas que se ganhe flexibilidade e agilidade nesse relacionamento, nesses contratos, por exemplo, de órgãos tecnológicos, como o INPE e o DCTA, e a agência com empresas privadas. Eu queria informar, o Petrônio está coberto de razão quando ele diz que isso aí é uma grande dificuldade. Isso aí existe um grande empecilho ao pleno desenvolvimento dessas atividades. Mas nós está andando no Congresso simultaneamente, na Comissão de Ciência e Tecnologia do Senado e na Comissão de Ciência e Tecnologia da Câmara, uma proposta de um código para essas atividades, um código para compras e contratações específico para atividades de ciência e tecnologia, onde ela, vamos dizer assim, cria regimes especiais para esse relacionamento, essas compras e contratações. Muito importante, é uma lei que a comunidade científica, a SBPC, por exemplo, tem defendido um código especial para as atividades de ciência e tecnologia, e finalmente existe uma proposta sendo discutida na Câmara. Eu acho que isso aí pode dar uma grande contribuição para todas as atividades de ciência e tecnologia, que, como o Petrônio muito bem explicou, são atividades de pesquisa e desenvolvimento. Você não está escolhendo entre produtos de prateleira, você está financiando desenvolvimentos dentro de empresas, por exemplo. As empresas são parceiras da entidade pública. Nós não estamos só comprando da empresa, ela está fazendo parceria com a empresa. A entidade pública está fazendo parceria com a empresa. Então é muito importante um estatuto especial para esse relacionamento. E é isso que está, vamos dizer assim, andando na Câmara e no Senado, e nós temos grandes expectativas que esse problema possa ser bem encaminhado a partir dessa nova legislação. Eu queria fazer uma pergunta sobre uma compra de tecnologia que foi muito polêmica na época, que foi o projeto Civan. O que o Brasil ganhou em termos de absorção de tecnologia, de novos conhecimentos? Quais os desdobramentos do projeto Civan, Petrônio? Olha, eu entendo que ganhou muito pouco em termos de absorção tecnológica. O Civan foi um pacote pronto de tecnologias americanas, no caso, para a supervisão da região amazônica, e ele foi comprado contra algumas vozes que alertavam que já havia uma tecnologia pré-existente no Brasil e que poderia, se adequadamente desenvolvida, ser utilizada para aquela aplicação. No final das contas, se fez a opção, houve a compra, e eu entendo que hoje a tecnologia da qual mais se fala
quanto ao acompanhamento do que ocorre na região amazônica é de volta à tecnologia já desenvolvida pelo INPE há tanto tempo, que é o que faz o acompanhamento. Não é o projeto CIVAM que proporciona à nação esse tipo de informação. Então, é algo a se pensar, no caso. Rob, quando se fala agora em colaboração com outros países, Ucrânia, China, agora se fala que a Alemanha seria mais promissor, a Argentina, o que tem de real e quais são os parceiros que deveriam ser os preferenciais do Brasil em termos de absorção de tecnologia, de conhecimento recíproco e tudo mais? Olha, eu acho que nós temos que estar sempre abertos a essa cooperação, simplesmente pelo fato de que programas espaciais são programas caros. E, então, vamos dizer assim, o desenvolvimento compartilhado dessas responsabilidades e, portanto, o aproveitamento compartilhado também dos resultados é a maneira mais inteligente da gente avançar aí, não é? Agora, a possibilidade do engajamento na cooperação de dois países é algo que tem que ser sempre ser testado. Pode ser, nós testamos com a China e nos demos muito bem. Nós temos mais de 20 anos de cooperação com a China e estamos andando muito bem. Outros países nós nunca conseguimos começar. Então, a tentativa de cooperação é sempre válida, mas nem sempre se obtém os resultados esperados. Então, é algo que tem que ser praticado sempre e feito sempre esforço para que a gente possa encontrar denominador comum que leve os interesses dos dois países a coincidirem. Então, se for falar agora em setor privado, o que se tem hoje em termos de cadeia produtiva, de fornecedores potenciais para que áreas desse setor dos satélites e esse setor do INPE? Nós não conseguimos, ao longo de todo o programa espacial, que já se completa isso, nós imaginarmos no início, no começo dos anos 80, né, se utilizarmos o marco lá, teríamos os anos 80, 90, 2000, 30 anos, um pouco mais de 30 anos, nós não conseguimos fazer com que a nossa cadeia produtiva evoluísse a ponto de ter uma figura empresarial muito importante dentro dos sistemas onde há programas espaciais, que é a figura do contratante principal, ou do prime contractor. A existência dessa figura empresarial, ela pressupõe, digamos assim, uma cadeia robusta de fornecedores e uma capacidade endógena dentro de uma empresa que lhe dá a habilidade de coordenar um programa quase que por completo. Nós não conseguimos, digamos assim, evoluir, caminhar até esse ponto, por uma série de razões. Tá? A inconstância de verbas, a incerteza quanto aos próprios programas, impedimentos até de legislação, enfim. O que nos restou hoje, que tratamos, digamos assim, temos um grande relacionamento, temos um grande respeito, são essenciais para a condução do programa espacial, é um grupo de empresas, algo em torno entre 10 e 20 empresas em vários setores, que fornecem equipamentos que são normalmente contratados ou pelo INPE para satélites ou contratados pelo DCTA, pelo IAE, que fornece as partes para os seus foguetes. Por exemplo, essa área de radares, o Brasil não desenvolveu alguma competência diferenciada aí, não? Radares embarcados em satélite, não. Essa é uma grande expectativa, é uma ambição nossa, até porque é uma necessidade, principalmente para o acompanhamento da região amazônica, que é uma região tradicionalmente coberta por nuvens, nuvens que cobrem alguns pontos em que passam-se meses ou às vezes até anos para se conseguir uma imagem ótica, e com radar isso seria muito fácil. Então temos sim desenvolvimentos em radar no Brasil. A Embraer tem, por exemplo, aqueles aviões que fazem a cobertura, a supervisão por radar da região amazônica, mas não embarcados em satélite. Isso nós não temos ainda. Ana Luísa, tem questão dos nossos comentaristas? Nós temos uma pergunta do Vitor Antônio Portazoni, de São José dos Campos. Ele pergunta o seguinte: com o lançamento do Ciberzum I-2, o INPE ganhou experiência e maturidade na fabricação de satélites com repasse de subsistemas para empresas privadas. Hoje, como que nós estamos em relação ao lançamento de satélites, já que só há previsão para 2012 e 2013? Por que ainda há esse buraco na fabricação de satélites no Brasil?
Não é que existe um buraco. O que nós temos hoje, nós temos fornecedores industriais que atendem às nossas necessidades para os satélites que hoje estamos desenvolvendo dentro do modelo de desenvolvimento que nós temos hoje. Depois de Cibers 1 e 2, como ele mencionou, também foi lançado o Cibers 2B. No próximo ano deveremos ter o lançamento do Cibers 3. E estamos trabalhando para, em 2013, lançar um satélite de observação da Terra desenvolvido no Brasil, chamado Amazônia 1. Então, hoje, nós gostaríamos de ter mais do que temos hoje. Mas o que temos hoje atende ao modelo estabelecido, que, como disse o Dr. Halpe, ambicionamos ser um modelo com uma maior intensidade, uma maior cadência de lançamentos. Aí talvez sim se abra a oportunidade de uma empresa integradora, porque é necessário que haja recursos em uma quantidade superior à hoje existente para que esse tipo de arranjo industrial se sustente. Doutor Halpe, quando se fala em setor privado e tudo, um ponto central é garantia de estabilidade orçamentária. Quer dizer, hoje, com, digamos, o setor aí, sujeito à volta aí dos contingenciamentos orçamentários, dá para dar essa garantia? Olha, isso é fundamental para se interessar, por exemplo, a indústria privada em vir participar do programa. Exatamente essa constância ou aumento, vamos dizer assim, constante do fluxo de recursos, né? Nós não tivemos diminuição de recursos nesses últimos anos. Pelo contrário, a partir daquele acidente de Alcântara, o nível de recursos investidos no programa espacial, que na década anterior, por exemplo, a 2003, tinha um certo valor, era na faixa aí de 100 milhões de reais por ano, nós passamos, depois do acidente, a investir 3 vezes isso, coisa que é equivalente aos investimentos iniciais na famosa década de 80, quando a gente construiu a infraestrutura. Mas o ponto, como foi observado aí pelo Petrônio, é o seguinte, que tem que ir além desses 300. Além de multiplicar por 3 da década dos anos 90, tá certo? Na década agora nos anos 2000, né, nós multiplicamos por 3. Nós temos que multiplicar por 3 agora para continuarmos avançando. Porque, avançando em que sentido? No sentido, qual é o objetivo desse avanço? O objetivo é o atendimento das demandas do país. Nós precisamos de satélites, por exemplo, meteorológicos, que nós não fizemos, estamos incluindo agora. Já é uma demanda que persiste para o programa espacial, nunca foi atendida, e nós estamos agora novamente insistindo que essa construção desses satélites seja incluída no programa. Outra demanda importante é a demanda para o satélite construirmos aqui, temos a capacidade de construirmos, entre esses institutos tecnológicos e as empresas privadas, satélites de comunicação, principalmente comunicações estratégicas governamentais, basicamente isso. E nós temos que usar essa demanda do governo sobre o programa espacial para ampliarmos o programa espacial. O programa espacial tem que responder às demandas concretas. Esses 2 exemplos que eu citei aí são exemplos que, se nós entrássemos num programa de construir esses satélites, que são satélites geoestacionários de um tamanho maior, né? Esses satélites aí, eles envolveriam, eles demandariam, eles, vamos dizer assim, requeririam um investimento que daria espaço para essa participação industrial que nós estamos olhando. Bom, Brasilianas.org termina aqui. Agradeço a participação dos nossos convidados, o chefe do Laboratório de Integração e Testes do INPE, Petrônio Noronha de Souza, e do presidente da Agência Espacial Brasileira, Marco Antônio Halpe. Você que nos assiste, participe do site www.brasilianas.org, mandando perguntas, trabalhos e vídeos. Esse espaço aqui também é seu. E nós voltamos na segunda-feira próxima, às 10 da noite. Voltamos ao nosso horário original aqui na TV Brasil. Até lá.